Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Nós sabemos que Gimli navegou para o oeste com Legolas, mas será que eles chegaram às Terras Imortais? Eu acho que eu encontrei a resposta definitiva. Mas antes de começar, já dá aquele like aqui no vídeo, deixa a sua curtida para não esquecer depois. Quem está chegando agora já se inscreve aqui no canal e clica logo no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao nosso canal aqui no YouTube. O único representante da raça dos anões na Sociedade do Anel teve alguns highlights muito interessantes durante a história. Ele foi um grande amigo de Legolas, o Elfo, e nunca antes na história houve uma amizade como essa entre dois membros dessas raças. Existiram outras, como nós vimos lá no TT número 137, mas nenhuma que chegasse a ser tão forte quanto a de Legolas e Gimli. Podemos lembrar também que Gimli desenvolveu um profundo amor e admiração pela Senhora Galadriel, e ela ficou muito lisonjeada. Tanto é que ela lhe deu de presente 3 fios de seu belo cabelo. Nem para o poderoso Fëanor, que sempre lhe pedia um fio, ela chegou a ceder ao desejo. Após a Guerra do Anel, Gimli se tornou o Senhor das Cavernas Cintilantes, também chamadas de Aglarond. Era um conjunto de espetaculares cavernas com pedras dentro das Montanhas Brancas, por trás do Abismo de Helm. Gimli chamava as Cavernas Cintilantes de uma das maravilhas do Mundo do Norte. Parte do povo de Durin saiu da Montanha Solitária e foi morar lá junto com Gimli, que havia fundado uma nova colônia. Os anões abriram novas passagens, construíram novos salões, penduraram lanternas de luz, e Aglarond se tornou um dos mais importantes reinos dos anões no começo da Quarta Era. Um outro destaque de Gimli foi que ele foi quem liderou a reconstrução de um novo portão de Minas Tirith quando o outro foi destruído durante a Guerra do Anel. Ele, juntamente com outros anões de Erebor, fizeram um novo portão de Mithril e aço. Mas talvez um dos feitos mais importantes, ou melhor, de suas realizações, tenha sido a sua partida para o Oeste, para as Terras Imortais. Vamos ver então o que está registrado. – 1541 do Registro do Condado. Neste ano, em 1º de março, finalmente se deu o passamento do rei Elessar. Conta-se que os leitos de Meriadoc e Peregrine foram colocados junto ao leito do grande rei. Então Legolas construiu um navio cinzento em Ithilien, desceu navegando pelo Anduin e depois através do mar. Com ele, conta-se, foi Gimli, o Anão, e quando aquele navio desapareceu, terminou a Sociedade do Anel na Terra-média. Já em outro local é dito: mas, quando o rei Elessar entregou sua vida, Legolas seguiu por fim o desejo de seu coração e navegou atravessando o mar. Ouvimos dizer que Legolas levou consigo Gimli, filho de Glóin, por causa de sua grande amizade, maior do que qualquer uma que já houve entre um elfo e um anão. Se isto for verdade, então é realmente estranho que um anão estivesse disposto a deixar a Terra-média por qualquer amor, e que os Eldar o recebessem, ou que os Senhores do Oeste permitissem tal coisa. Mas conta-se que Gimli partiu também movido pelo desejo de rever a beleza de Galadriel. Pode ser que ela, sendo poderosa entre os Eldar, tenha conseguido tal graça para ele. Não se pode dizer mais nada sobre esse assunto. Olha só que interessante, o narrador deixa em aberto que Galadriel poderia ter conseguido uma graça para Gimli poder entrar no Reino Abençoado. Além de Gimli ter feito parte da Sociedade do Anel, ele tinha uma intensa amizade com Legolas e uma profunda admiração por Galadriel. Isso é um fato muito curioso. Afinal de contas, nós sabemos que muitas vezes essas duas raças não se batiam muito, e frequentemente entravam em conflito.
E isso já tinha sido previsto muito tempo antes, ainda quando da criação dos Anões. Pois Eru disse a Aule: "Contudo, não tolerarei o seguinte, que esses seres cheguem antes dos primogênitos de meus desígnios, nem que tua impaciência seja premiada. Eles agora deverão dormir na escuridão debaixo da pedra, e não se apresentarão enquanto os primogênitos não tiverem surgido sobre a terra. E até essa ocasião, tu e eles esperareis, por longa que seja a demora. Mas quando chegar a hora, eu os despertarei, e eles serão como filhos teus. E muitas vezes haverá discórdia entre os teus e os meus, os filhos de minha adoção e os filhos de minha escolha." Então, 4 fatores devem ter contado a favor de Gimli: sua participação na Sociedade do Anel, a sua amizade com Legolas, a admiração por Galadriel e a intercessão da Senhora de Lothlórien. Mas sabemos que os mortais que fossem morar nas Terras Imortais não se tornariam imortais. Frodo e Bilbo não se tornaram imortais por terem ido morar lá. A ida para a ilha de Tol Eressëa era para dar um conforto e uma recuperação, como se fosse um purgatório para o bem, nas palavras do próprio Tolkien. Talvez o único caso de um mortal que teve o mesmo destino dos imortais tenha sido Tuor. Mas isso foi pela importância que ele teve quando caminhou pela Terra-média. Agora vamos ver a citação que eu acho que define a questão. Gimli não só teria ido para o oeste, como teria efetivamente pisado nas praias do Reino Abençoado. Mas a promessa feita aos Eldar, os Altos Elfos, não às outras variedades, estes fizeram sua escolha irrevogável muito tempo antes, preferindo a Terra-média ao Paraíso. Pelos seus sofrimentos na luta contra o primeiro Senhor do Escuro, ainda tinha de ser cumprida, de que eles sempre seriam capazes de deixar a Terra-média, caso desejassem, e passar por sobre o mar para o verdadeiro Oeste, pela Rota Plana, e dessa maneira chegar a Eressëa, mas assim sair do tempo e da história, para nunca retornar. Os meio-elfos, tais como Elrond e Arwen, podem escolher a qual espécie e destino pertencerão, escolher de uma vez por todas. Daí o pesar da separação de Elrond e Arwen. Porém, nesta história, supõe-se que possa haver certas raras exceções ou acomodações. Legitimamente supostas, parece sempre haver exceções. E desse modo, certos mortais que tenham desempenhado algum grande papel em assuntos élficos podem passar com os Elfos para a Casa Delfos. Consequentemente, Frodo, pela dádiva expressa de Arwen, e Bilbo, e eventualmente Sam, como pressagiado por Frodo. E, como uma exceção única, Gimli, o Anão, como amigo de Legolas e servo de Galadriel. Eu nada disse sobre isto neste livro, mas a ideia mítica subjacente é a de que para os mortais, uma vez que sua espécie não pode ser modificada para sempre, essa é estritamente apenas uma recompensa temporária, uma cura e reparação do sofrimento. Não podem permanecer lá para sempre, e embora não possam retornar para terras mortais, podem e irão morrer, de livre vontade, e deixarão o mundo. A carta é maior que isso, e esse foi apenas um trecho. Mas vamos então dissecá-lo para poder encontrar um melhor entendimento. Então aos Elfos ainda estava acessível a Rota Plana para Valinor. Eles poderiam ir para lá para curar o seu sofrimento nas lutas contra o primeiro Senhor do Escuro. Porém, além dos Elfos, houve algumas exceções, e Tolkien cita Frodo pela dádiva concedida por Arwen. Ao mesmo tempo em que a filha de Elrond escolheu ter uma vida mortal na Terra-média, ela cedeu seu lugar no navio para Frodo. Bilbo e Sam também seriam exceções à regra de que apenas imortais poderiam ir para o Oeste. Mas isso foi porque eles foram portadores do Anel. E olha só, justamente quando Tolkien está falando das exceções, ele fala de Gimli, que conseguiu a sua exceção pela amizade de Legolas e pela servidão a Galadriel. Como a carta explica, os mortais que puderam entrar no Reino Abençoado tiveram um grande papel em assuntos élficos. Por isso eu acho que essa citação fecha o assunto quando Tolkien fala: "E, como uma exceção única, Gimli o Anão como amigo de Legolas e servo de Galadriel." Exceção única, pois Gimli foi o único anão a entrar lá até então. Portanto, apesar do trecho lá no apêndice de O Senhor dos Anéis deixar mais ou menos em aberto, ou seja, de que Legolas e Gimli apenas navegaram para o Oeste,
Não dando certeza se eles chegaram lá, na carta Tolkien afirma que Gimli foi uma exceção, um mortal que pôde entrar em Tol Eressëa. Então é isso, pessoal! Hoje nós colocamos mais um tijolinho no nosso muro de conhecimento da Terra-média. Juntando a passagem do apêndice com um parágrafo de uma carta, foi possível concluir que Gimli deve sim ter chegado a Valinor. E eu quero agradecer demais aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então se esqueceu de dar a curtida, deixa seu like aqui. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, ative as notificações e não perca mais nenhum vídeo. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também deem aquela visitinha no nosso blog. Se for comprar algum livro de Tolkien ou outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. E para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o DT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!